Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Você já se perguntou por que na Europa não há tantos prédios altos, tantos arranha-céus como nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Se você tem essa dúvida e quer saber a resposta, fica comigo até o final do vídeo. Nos 50 países do continente europeu, há apenas 137 prédios arranha-céus com mais de 150 metros de altura, e eles estão distribuídos em apenas algumas cidades de 5 países, quais são Alemanha, França, Espanha, Turquia e Rússia. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos, apenas no ano de 2011 foram construídos 220 prédios com mais de 150 metros de altura. Apenas na cidade de Nova York, estima-se que haja mais de 6.000 arranha-céus. E se considerarmos o continente americano como um todo, América do Sul, Central e América do Norte, há cidades com edifícios altíssimos. Só para dar um exemplo, aqui em São Paulo, mesmo em momentos de crise, o setor imobiliário sempre é muito aquecido. A gente vê, mesmo durante a pandemia, a gente viu a cada esquina, a cada instante, entre aspas, brotar um prédio novo. E por que essa diferença entre o continente europeu e o continente americano? Por que lá na Europa a gente não vê tantos arranha-céus assim? A cultura de construção de prédios altos ou arranha-céus iniciou-se nos Estados Unidos em meados de 1900, especialmente nas cidades de Chicago e de Nova York, que nesta época encontravam a sua economia e população em expansão, diferentemente da Europa, que tinha nesse período a sua economia e população estáveis e, portanto, não via a necessidade de expansão de moradias, muito menos de verticalização dessas moradias. Além disso, enquanto lá nos Estados Unidos a construção de prédios altos criava uma nova identidade para o país e também para o novo continente, lá na Europa a visão era contrária. A construção de novos prédios, prédios muito altos, destoaria do resto do entorno, porque o continente europeu sempre quis manter as tradições, raízes e a paisagem dos monumentos históricos da era antiga e medieval. Diante da destruição causada pelas duas grandes guerras mundiais lá no continente europeu, houve o questionamento: seria essa uma oportunidade de modernização do velho continente? E a resposta, pelo menos da maioria das cidades europeias, foi não. A reconstrução da maioria delas foi feita o mais fiel possível ao original, então mantendo e reconstruindo monumentos antigos e medievais. Mas algumas cidades, como por exemplo Bruxelas, na Bélgica, que arriscou um pouquinho, tentou se modernizar, tanto com monumentos mais arrojados como com prédios mais altos, teve muitas críticas por parte da população europeia, dizendo que especialmente os prédios construídos lá seriam feios e sem alma. Lembrando que na antiga União Soviética, então nos países que faziam parte da antiga União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, houve construções de prédios, mas para alojar a população. Isso não tem nada a ver com luxo, foi uma necessidade de verticalizar um pouco as cidades e comportar a sua população. Lá na Suíça, por exemplo, a construção de prédios teve início em 1950, 1960, mas foi encerrada em 1970. E essa cultura de construção de prédios foi retomada apenas em 2010 por necessidade. Esse tema foi inclusive tese de mestrado e eu deixo aqui na descrição do vídeo uma reportagem sobre o assunto para quem tiver interesse.
Essa tese de mestrado levantou algumas razões pelas quais os suíços têm aversão a prédios, especialmente prédios altos. E os principais motivos encontrados são o alto custo da construção desses prédios, a sombra que eles fazem, então a vizinhança nunca fica de acordo com a construção de algum prédio novo. Além disso, segundo os suíços, os prédios são restritivos e sombrios, não dispõem de áreas verdes, como, por exemplo, jardins para as crianças, e, além disso, a sociedade suíça é mais propensa a viver em unidades unifamiliares, ou seja, em casas isoladas. Além disso, na cultura suíça está enraizada a ideia de que uma moradia em apartamento é uma moradia de baixa renda, mesmo isso não sendo verdade na maior parte das vezes. Seria aquela ideia de, se você está dividindo o espaço com mais famílias, então isso custaria menos para você, porque você não teria um espaço exclusivo para a sua família. Mas, desde 2010, nos grandes centros urbanos lá da Suíça, têm sido construídos edifícios de escritórios, torres de escritório e também apartamentos de alto luxo. Então, na maior parte das vezes, os edifícios lá na Suíça, especialmente, não são de baixa renda. Sim, essa tese de mestrado concluiu que a verticalização, a construção de edifícios é uma ferramenta para condensamento urbano, mas lá na Suíça realmente é utilizada de forma limitada, seja por causa da legislação, seja por causa do ceticismo da população e a sua reivindicação por áreas verdes, o que limita a construção de prédios, mas o motivo mais importante que essa pesquisa concluiu, que essa tese de mestrado concluiu, é que é mais lucrativo construir em áreas horizontais lá no país. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!